Oi pessoal, sou Eduardo. Hoje irei falar de uma leitura maravilhosa. Na verdade, foi uma releitura do Conto de Escola do Machado de Assis, que está nessa coletânea aqui de contos. E é um conto que a cada vez que eu leio, eu fico maravilhado pela criatividade do autor. Claro que não é novidade para ninguém. Machado de Assis é o maior ficcionista brasileiro. E sobre o que vai falar Conto de Escola? Na verdade, se assemelha a um relato de memórias, porque o narrador ele já é adulto e ele relembra de um fato que aconteceu de quando ele era criança em que ele frequentava a escola. Ou melhor, frequentava às vezes, porque, embora ele fosse uma criança inteligente, muito ágil, ele gostava de cabular as aulas. E a cada vez que ele cabulava, ele levava uma surra do pai dele, uma surra de vara de mameleiro, para vocês terem uma ideia do quanto que havia uma certa rigidez, uma autoridade muito grande lá no século XIX, que é o período em que se passa essa história. E na verdade o Machado ele pontua sempre é, a data, os lugares do Rio de Janeiro onde aconteciam os fatos. E, como eu já falei, é narrado em primeira pessoa pelo Pilar. E num certo dia ele está lembrando da surra que ele levou do pai dele e ele resolve ir assistir a aula. Então ele chega bem antes do professor, do mestre, né? Para poder, para evitar de levar alguma repreenda ou mesmo ganhar bolos de palmatória. Embora ele não fosse receber bolos de palmatória, devido às lições, às atividades, porque ele era muito inteligente. E, ao contrário dele, tinha um certo aluno que levava duas vezes o tempo para fazer os exercícios que os demais. E para piorar a situação, esse aluno, digamos, com inteligência tarda, devagar, ele é filho do mestre. Então, o mestre, ele cobrava muito mais do filho do que dos demais da sala. E acontece algo que vai desencadear toda uma reflexão nesse protagonista, embora ele seja uma criança, mas, como eu já falei, é um relato de memórias, não é? Então, esse fato que vai acontecer, essa certa negociação entre o Pilar, que é o protagonista narrador, e o Raimundo, que é o aluno atrasado, vai acontecer algo que eu não posso falar o que, que é para não acarretar spoilers, mas vocês já devem imaginar, já que é um conto de escola, o que, que acontece nas salas de aulas, independente de serem no século XIX, como é no caso, ou mesmo século XX, ou agora século XXI. Mas é muito interessante nós leitores pontuarmos as diferenças é, que separam esses séculos, na verdade, né? Mas há um detalhe bem interessante também, né? Em que é claro que a gente vai comparar com o agora, porque, como eu já falei, o Pilar, ele gosta de cabular as aulas, ele gosta da liberdade, de brincar na rua, de observar o que está acontecendo, enquanto os alunos na escola é, necessitam ficar ali aprendendo lições de linguagem, matemática, enfim. Mas o Pilar, ele é muito inteligente, mas ao mesmo tempo que ele resolve as atividades, ele fica pensando na liberdade que ele está perdendo por estar ali naquela sala de aula, ouvindo o mestre, com aquela ameaça da palmatória, porque antigamente havia muita rigidez mesmo, ao contrário de hoje, não é? E é bem interessante a gente comparar, né, que hoje, os alunos de hoje, eles não sonham em ficar lá fora, alguns até sonham em ficar soltando pipa, mas o que mais distrai os alunos, as crianças de hoje, são os jogos de PlayStation, Free Fire, que eu não faço a menor ideia do que seja. Mas é bem interessante essa comparação dos passatempos das crianças e jovens é, dessa época com a do século XIX, porque fica muito marcante no conto a insatisfação que o Pilar ele tem ali na sala de aula. Então ele acaba de resolver os exercícios, ele fica fazendo, recortando papel, fazendo caricaturas do professor, caricaturas com várias expressões diferentes que hoje, ele é adulto, enquanto ele rememora isso, ele sabe nomear cada caricatura.
Ah, essa aqui é a interrogativa, essa é a afirmativa, essa é a dubitativa. E a negociação que ocorre entre o pilar e o aluno atrasado, o filho do mestre, é impagável, é mesmo sensacional e vai acarretar em algo totalmente, eu não diria trágico, né? Mas super é, importante na história desses alunos, porque o Pilar ele vai ficar com essa, ele vai criar uma noção até de corrupção, para vocês terem uma ideia do quanto que havia muita rigidez naquela época, não é? Porque acontece uma negociação, acontece uma delação, e o Pilar ele é muito inteligente, é claro que ele não vai querer deixar passar nada barato, nada em branco, embora ele sofra as consequências dos seus atos. Mas eu não posso falar mais para não cair no risco de cometer spoilers. Então eu vou ficando por aqui. Leiam Conto de Escola, leiam qualquer coisa do Machado de Assis, claro. E eu também devo pontuar que é estranho para o leitor do século XXI algumas expressões que o Machado usa, como coisa, ao invés de coisa, dos, no lugar de dois, mas é aquela coisa, é Machado de Assis, então não podemos mexer na preciosidade que é a sua escritura. Então, essa é a minha dica de hoje. Muito obrigado por me assistirem. Tchau.